E aí vamos desligar os microfones, tá, pessoal? Bom, então já está no ar aqui a aula sexta do curso. Então, muito boa noite a todos que estão nos acompanhando presencialmente, Marcondes também, todo mundo que eu já cumprimentei, os que vão entrar ao longo da transmissão e depois os que vão assistir aí nas próximos dias e próximas semanas. Até a Cláudia estava comentando, está sendo ajustado, né, as formas de transmissão, possivelmente em breve também no YouTube, mas enfim, tem várias questões aí no caminho. Então, pelo menos o grupo aí está firme e vamos fazer a sexta aula, que é sobre a escala espírita, escala dos mundos, lei de transmigração universal e também a casa de meu pai tem muitas moradas. Até o último ano eram duas aulas, né? O primeiro tema e as moradas eram uma segunda aula. Então foi colocado para uma aula, mas é um assunto que dá para falar dos tópicos principais e fica uma liçãozinha de casa depois de leitura, uma aula simples que todos podem depois estudar com calma. Então nós vamos, como de praxe, fazer uma prece de abertura, agradecendo essa oportunidade que a gente tem de estarmos juntos, reunidos, estudando o Evangelho de Jesus, emitindo boas vibrações, bons pensamentos, e que possamos, nesse momento, nos envolver com os assuntos que vão ser tratados nesta noite, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga aqui conosco, aí no lar de cada um, né, todos que nos acompanham, e principalmente agradecendo ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, que Ele nos abençoe hoje, sempre, como sempre faz, e com a sua prece, iremos abrir os estudos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao grupo do curso, a Sônia, a Cláudia, a Brasiliana e o Soares. Faltou ninguém, né? Que vem aí carregando o piano há alguns anos. E esse ano é minha primeira aula, participo de algumas palestras, mas essa é a primeira aula, então eu agradeço ao grupo e espero poder ajudar sempre que possível. O tema da aula de hoje fala um pouco sobre a evolução tanto do espírito como dos seus mundos onde os espíritos habitam, sejam mundos transitórios, sejam lugares onde envolvem as mesmas sintonias e condições mentais, mas é um assunto relacionado à evolução do espírito e dos mundos, para nós entendermos mais ou menos como funciona. Já houve a aula sobre a criação do universo, e hoje nós vamos detalhar um pouco mais como é a evolução dos espíritos e dos mundos onde os espíritos habitam. Então, eu vou iniciar com uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3. Isso está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E essa frase está atribuída a Jesus. E no Evangelho diz, de João, não se turbe o vosso coração.
crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos, e essa passagem de João, na sequência do capítulo, Jesus, até o Lércio comentou na última sexta-feira, logo após Jesus lavar os pés dos discípulos, avisar que Pedro o negaria, e nessa sequência, Jesus, de uma certa forma, confortando seus discípulos, que estavam muito preocupados, ele traz essa famosa passagem, isso poucos dias antes, né, da sua crucificação. Então, Jesus, naquele momento, ele já nos ensina que existem outras moradas, né, que a terra onde nós vivemos não é a única morada, e que existem outras moradas, e que existem outras moradas, inclusive mais felizes e mais evoluídas. Então, Jesus nos ensinou, através dessa passagem, em relação às moradas. E o Evangelho, codificado por Kardec, vem detalhar um pouco mais como são essas moradas. Então, essa é a passagem que eu acabei de ler, que está no Evangelho de João, e que eu extraí do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, provavelmente no Evangelho de João da Bíblia pode estar com algumas palavras diferentes. Então, essa frase foi do Evangelho traduzido por José Herculano Pires. Então, no Evangelho, basicamente a aula de hoje ela está praticamente inteira dentro do Evangelho e dentro do livro dos Espíritos. Então, o conteúdo principal da aula está nesses dois livros. Então, dentro do Evangelho, esse capítulo tem várias partes, mas eu separei as partes que eu achei mais importante para seguir depois e dar uma continuidade em cima da escala espírita. Então, o que são as diferentes moradas, né? Então, na primeira parte, Kardec, ele explica que existem diferentes estados da alma. Oi, Ivan, tudo bom? O Ivan está assistindo com a gente também. Então, nós temos a nossa morada da Terra, onde no momento nós estamos encarnados, né, espíritos encarnados. E erraticidade é o espaço onde o espírito vive entre as encarnações. Então, no primeiro item, diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Então, a casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento, estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Ou seja, as diferentes moradas convivem os espíritos que têm afinidade com aquele tipo de morada. Então, planetas menos evoluídos, mais primitivos, condizem com espíritos mais primitivos. E mundos mais superiores a espíritos já num grau de elevação um pouco maior. E como que nós podemos separar um pouco a diferença da parte dos espíritos? Então, nós podemos classificar um pouco a parte material e a parte espiritual. Então, o espírito mais materialista, ele acaba ficando próximo do meio em que ele conviveu, né, na sua última encarnação. Então, ele acaba ficando aprisionado, não só ao mundo que ele habita, mas até determinados espaços em que ele conviveu, como a sua residência, seu trabalho. E os espíritos mais evoluídos, no período, na erraticidade, no plano espiritual, eles conseguem ir um pouco mais alto para hospitais de transição, podem até ir um pouco mais alto para colônias, e até mesmo a oportunidade de conhecer outros planetas. Aí já é uma classe de espíritos um pouco mais evoluídos. Então, a condição da alma depende muito do seu apego material e de quanto que ela está espiritualizada. Então, todas essas moradas que existem,
que pode ser chamada de mundos, umbrais, zonas inferiores, colônias, hospitais de transição. Todos esses espaços são moradas, porque onde o espírito se encontra, encarnado ou não, é uma morada, seja nas profundezas das trevas, ou seja, na estrela mais brilhante da nossa constelação. Então, essas são as moradas, onde há espíritos, é uma morada. E no Evangelho, Kardec, ele separa as diferentes categorias de mundos habitados. Então, dentro de cada mundo, existem várias moradas. Particularmente na Terra, nós vivemos no mundo de provas e expiações, adentrando no mundo de regeneração. Mas mesmo no mundo de provas e expiações, nós temos diversas moradas. Porque, dependendo do estado de felicidade ou de tristeza, de apego material, nós, dentro do nosso mesmo planeta, nós podemos conviver tanto encarnado como desencarnado em diversas patamares, como nós conhecemos principalmente a história de André Luiz, quando desencarna e acaba passando um período numa zona umbralina. Então, mesmo no nosso planeta, nós temos essas moradas, principalmente situadas na questão da sintonia. Então, os mundos primitivos, que é a primeira classificação, prevalece o instinto e a lei do mais forte. E são mundos destinados principalmente às primeiras encarnações e experiências da alma humana, principalmente. Então, a Terra, até a vinda de Jesus, ainda era classificada como um mundo primitivo, entrando em mundos de provas e expiações. Muitos espíritos vêm para a primeira encarnação em mundos primitivos, principalmente no início da sua criação, mas como a transição demora alguns séculos, alguns milênios, entre uma transição de primitivo para provas e expiações, de provas e expiações para a regeneração, acaba misturando a tipificação de espíritos. Então, no início do mundo de primitivo, são realmente espíritos mais primitivos, primeiras encarnações, espíritos mais animalizados. Passando os séculos, conforme o planeta vai evoluindo, mistura-se também espíritos em primeiras encarnações, como também alguns espíritos que são trazidos de outras constelações, de outros planetas, como nós vemos no livro Exilados de Capela, e também faz parte do tema, nas transmigrações universais. Então, alguns espíritos em planetas que estão entrando na fase de provas e expiações, que é a fase seguinte, primitivos, quando eles não estão compatíveis a essa fase, eles são convidados a planetas um pouco mais atrasados. Então, o mundo primitivo, ele se baseia principalmente nisso. Então, os seres que habitam vivem mais sobre o pensamento de instinto, instinto de sobrevivência, de conservação, e conforme eles vão evoluindo, um pouco mais a razão, o sentimento, vai entrando no mundo de provas e expiações. Eu estou resumindo bem por cima os assuntos para poder falar tudo hoje, mas basicamente eu vou deixar no final a referência para vocês lerem. Está tudo no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Na segunda categoria de mundos habitados é o mundo de provas e expiações. Então, quando Jesus veio conviver entre nós, há mais ou menos 2000 anos, a nossa categoria estaria mudando de mundo primitivo para provas e expiações. E nesse momento, o que são mundos de provas e expiações? O mal ainda predomina sobre o bem. No mundo primitivo, é muito difícil você entender o que é bem, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Porque para a sobrevivência, principalmente no início, é natural você matar para comer, você vive pelo seu instinto. E conforme você vai evoluindo, principalmente a sua razão, a sua inteligência, você começa a perceber o que é prejudicial. Então, logo no começo de mundo de provas e expiações, ainda é muito mais primitivo, animalizado, quando ainda
prevalecia a lei de Moisés, que ainda tinha a lei de olho por olho, dente por dente, que ainda era uma lei importante para a época, porque ainda se cometia excessos. Então, muitas vezes, para você retribuir um mal, você cometia um mal 10 vezes pior. Então, a lei mosaica, ela veio para simplesmente minimizar, né, a retribuição do mal que era feito quando a pessoa recebia o mal. Então, se a pessoa tinha sua orelha decepada antigamente, ela matava a família inteira da pessoa. Então, a lei de Italião ela foi importante para aquela época para dizer, olha, simplesmente o que você fizer, você vai receber igual. Então, quando a pessoa fazia o dobro, ela já ficava, opa, eu abusei do que eu fiz. Então, naquela época, ainda o mal era necessário, mas se o mal acontecesse numa proporção menor, já era uma evolução. Então, nessa fase de mundo de provas e expiações, os espíritos encarnam para prosseguir a sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes de seu processo de aprendizado evolutivo, que é o estado predominante na Terra. Até mesmo atualmente ainda estamos mais próximos das provas e expiações, apesar da data simbólica de entrada no mundo de regeneração já ter sido acontecido. Estamos mais na borda ainda de provas e expiações e mais ainda convivendo mais o mal do que o bem. Então, quando o espírito começa a evoluir, entender que a pena de talião também já está desatualizada, que não devemos retribuir o mal, com o evangelho de Jesus, dizendo que temos que perdoar, temos que dar a outra face, né? Perdoar 70 vezes 7, compreender o próximo. Então, nós começamos a seguir esse segundo tópico que eu escrevi. Nós começamos a prosseguir a nossa evolução moral. Mundos primitivos, nós evoluímos principalmente nosso corpo físico, a nossa anatomia, o nosso cérebro, né, as nossas estratégias de sobrevivência, e devagarzinho vamos aprendendo a ter amor, a ter carinho, e aí quando nós temos isso mais evidenciado, nós entramos em provas e expiações e conseguimos iniciar a nossa evolução moral. Então, Moisés veio iniciar, Jesus veio para firmar os ensinamentos morais, e o Consolador prometido, que é o Espiritismo, vem hoje para nos dar a certeza do que Jesus falou, é verdade, e o Espiritismo nos comprova através das manifestações espirituais. Continuando. A terceira categoria de mundos habitados, e o Evangelho, tanto na escala espírita quanto no mundos habitados, ele é bem claro dizendo que isso é uma classificação bem genérica, tá? Porque existem centenas de classificações, mas que não há necessidade de se abrir todas. Na própria escala espírita diz que vai ao infinito a classificação. É muito subjetivo a linha entre uma categoria e outra. Mas essas 4 principais que eles nos trazem como uma base de estudo. Então, o mundo de regeneração, ou os mundos de regeneração, que é o que a Terra adentrou, o bem predomina sobre o mal. Então, nós vemos claramente como a Terra ainda não é um mundo de regeneração, porque o mal ainda predomina num contexto geral, né? Nós sabemos que muitas pessoas boas não manifestam sua bondade no dia a dia. Então, nós temos muitos seres bons e nós achamos que o mal predomina. O mal, ainda que nós podemos classificar pelas nossas dificuldades políticas, a pandemia, que não é um mal, mas aparentemente causa um mal para quem não tem o esclarecimento. Então, hoje nós vemos todas as nossas dificuldades e ainda vemos que essa linha entre o bem e o mal ainda está um pouco mais para o mal, né? Então, quando nós concretizarmos o mundo de regeneração, a balança do bem vai ser maior do que a do mal, né? Então, ele diz, o mal ainda existe, mas ele não predomina. Então, sempre quando houver um problema jurídico, um litígio comercial, um problema de vizinho, de família, sempre haverá um consenso maior, né? Como o próprio Haroldo Dutra disse em um dos seus estudos,
que a lei de justiça, quando reinar na Terra, não haverá mais tribunais de justiça. Haverá salas de conciliação, né? E ele diz assim, quando duas pessoas entram na justiça, as duas perdem. Mesmo uma ganhando a causa e tendo todas as suas razões, as duas perdem. Por que que as duas perdem? Porque fica as questões espirituais, né? As rusgas, os pensamentos, e isso nenhuma justiça consegue conciliar. Então, a conciliação, como diz Haroldo, as duas partes cedem e as duas partes saem ganhando. E os mundos mais evoluídos, como o próprio mundo de regeneração, terá esse período em que não haverá mais os tribunais. Haverá as salas de conciliação. E ele continua, onde as almas que ainda têm o que espiar adquirem novas forças, repousando das fatigas da luta. Ou seja, os mundos de regeneração ainda convivem os espíritos endividados. Então, quando o nosso planeta estiver no mundo de regeneração mais consolidado, obviamente espíritos mais próximos a provas e expiações ou um pouco mais inferiorizados serão naturalmente conduzidos a outros planetas condizentes à sua evolução. Porém, quando nós decidimos nos melhorar, demoram vários séculos, né? Então, muitas vezes, nós demoramos 600, 700 anos para solidificar um casamento entre marido e mulher, né? Eu não lembro se foi o próprio Haroldo que falou isso em uma das suas palestras. Ele falou, olha, quando o casal decide que quer melhorar, é de 500 a 700 anos, né? Outro dia eu contei aqui, o pessoal deu risada, né? Então, quem está participando da palestra e que é casado, fica tranquilo que mais ou menos em 500, 700 anos vai ficar bacana. Para entendeu? isso não, pelo amor de Deus. Viu, Cláudia? Não faz isso comigo. Cláudia, se vocês se esforçarem, 400 anos consegue. Não, vamos pensar o seguinte, eu já estou nos últimos 10, vai. Desses Olha, 400, Cláudia, eu te vai, conheço, você está assim, na faixa dos vamos 600 ser para 700. positivos. Então, você imagina assim, o mundo chega uma hora que ele está na fase mais de regeneração. Só que o processo evolutivo é individual. Então, muitos vão estar mais adiantados, outros não. Então, como ele diz, as almas ainda têm o que espiar, só que é mais leve. Então, as brigas de casamento não são brigas fortes, são brigas mais leves, né? As doenças são mais leves, não há tantas dores físicas, os sofrimentos são menores. Então, isso que os espíritos nos ensinam em relação à evolução do mundo, né? Quando o sofrimento ele é atenuado, mas ainda existe, porque nós ainda temos o que espiar, né? Muitas vezes uma pessoa que nós prejudicamos, nós queremos reparar com ela, mas muitas vezes ela ainda vai ficar ali 600, 700, 800 anos em situação inferior. E nós vamos ter que resgatar com elas. Então, muitas vezes nós estaremos no mundo de regeneração tendo uma pessoa com dificuldades dentro do nosso lar. Então, as provas continuarão por essas razões. E como que funciona a balança dos espíritos para saber quem que fica no mundo, quem que fica no outro? Então, é feito uma análise de várias encarnações, porque muitas vezes o espírito, você olha os seus erros dessa vida, e você vê muitas vezes que ele teve dificuldades na infância, dificuldade com os pais, teve agressões, teve drogas, não teve oportunidade de estudo, viveu em ambientes onde havia situações ilegais. E muitas vezes esses espíritos vivem assim 2, 3 encarnações. Mas a espiritualidade consegue ver a essência do espírito. Se essa essência dele é mal, ou se ele está numa situação mal por maior influência do meio onde ele foi educado e conviveu do que da sua essência. Então, a espiritualidade consegue, por uma análise um pouco maior de várias encarnações, até mesmo colocar espíritos que aparentemente são inferiorizados, mas que não são por sua plena e particular responsabilidade, né? É muito fácil a gente dizer que uma pessoa que comete crimes é um criminoso.
mas nós não sabemos como foi a infância, a criação, as dificuldades, o que ele presenciou. E a espiritualidade consegue ter essa balança com plena justiça, sem julgamento, sem preconceito. Eles conseguem entender certinho o que acontece com o espírito. Então, no mundo de regeneração, também tem esses espíritos que cometeram muitos delitos, mas mais por influência do meio do que por influência própria. Então, ainda convivemos com um pouco do mal. Por isso que ele diz que o bem predomina sobre o mal. Ainda existe o mal, mas é muito menos. Mundos ditosos ou mundos felizes, que é onde a Terra vai chegar, se der tudo certo, em 1000, 2000 anos, vai depender muito do esforço da coletividade. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, a felicidade já predomina. O mal já quase não existe. A autoridade é sempre respeitada, amor e fraternidade une a todos. Por que eu comentei que isso? Eu estou replicando a informação da própria doutrina. Por que eu comentei que as classificações são infinitas, mas eles enxugam um pouco? Quando a gente olha mundos felizes, não deveria ter o mal. Então, assim, precisaria ter umas 20 classificações de mundos para a gente poder ter exatamente um mundo feliz, né? Hoje a Terra, se você for ver, ela não é regeneração. Teria que ter uma classificação entre provas, expiações e regeneração. Então, acredito que Kardec e a espiritualidade, para não fazer uma lista extensa de como se fosse assim, primeira série, segunda série, terceira, maternal, entendeu? Para não fazer uma coisa muito grande, eles fizeram um resumo. Então, nessa classificação, ainda existe o mal, mas muitas vezes o mal ainda é um mal que para a gente hoje não é mal. Como como o próprio Soares leu no sábado, uma passagem da Elizabeth de França, Caridade com os Criminosos, ela faz um comentário dizendo que, olha, seja indulgente com os criminosos, porque vocês cometem pequenos crimes, pequenos delitos, que no seu mundo não é delito, mas no mundo dos evoluídos são delitos. Ou seja, quando nós olhamos uma pessoa gorda, magra, feia, bonita, mal arrumada, e nós emitimos esse pensamento, num mundo evoluído, isso é um crime. É um crime, né? Então, quando nós vemos que em mundos felizes ainda existe o mal, são maus que nós não achamos que são maus aqui, mas lá ainda existem pequenos pensamentos, às vezes pequenas atitudes, que ainda não são condizentes com o mundo perfeito. Então, é isso que Kardec quer dizer, né, nessa classificação sobre mundos felizes. E nós ainda não temos conhecimento para entender que tipo de mal que acontece lá. Mas, com certeza, esse mal que acontece lá, nós achamos super normal aqui, cometemos muitas vezes 20, 30, 40 vezes por dia por pensamento e pequenos atos, né? Principalmente as nossas reclamações, né? No dia a dia para tudo, qualquer atraso, qualquer coisa que dá errada, se alguém esbarra na gente, se alguém apertou o nosso carro numa vaga, enfim, possivelmente nos mundos mais felizes, esses pensamentos que são o mal, né? E por último, vem os mundos celestes ou divinos, habitados por espíritos mais evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. O bem reina soberano, ou seja, essa é a morada de espíritos puros, que nós também não, no nosso maior esforço, nós não vamos conseguir entender o que é um espírito puro, onde nada incomoda ele, onde não existe um pensamento negativo, e o conhecimento da verdade, né? O conhecimento da verdade, o Espiritismo nos traz uma boa parte, mas nós apenas observamos o conhecimento da verdade, nós apenas observamos as informações em relação à verdade, mas nós não adquirimos esse conhecimento da verdade. Nós não temos ainda condições, no nosso perispírito para absorver essas verdades, porque nós ainda temos dentro de nós muito sofrimento, muitas mágoas, muitos rancores de várias vidas. Então,
não é nem uma questão de vontade, é uma questão mesmo que não é compatível com o nosso perispírito absorver essa verdade. A gente pode, como uma criança, observar de longe, mas nós não temos condições. Como uma criança, por mais que ela queira dirigir, o pé dela não alcança o pedal e ela não enxerga a rua. Então é mais ou menos assim. Nós observamos a verdade, obviamente a verdade universal é muito maior, as leis universais são muito maior. O que é Deus, o que é o universo, é muito mais do que a gente estuda. Só que o pouco que a gente tem, que já é suficiente, nós ainda não temos compatibilidade para absorver. É como você colocar numa Brasília um motor de uma Ferrari. Ela não tem freio, não tem suspensão, não tem nada para aguentar o motor. Então, nós não conseguimos suportar a verdade. Porque nós precisamos ainda ficar nervoso, ficar bravo, revidar, porque faz parte do nosso instinto, né? Não que seja o correto, mas o nosso instinto e o nosso espírito ainda é muito inquieto, né? Por causa das nossas mazelas, dos nossos débitos, e é só um processo de alguns séculos no bem que vai solidificar a nossa paz interior. E a nossa paz interior nós vamos absorvendo esses conhecimentos, que nada mais são do que virtudes também, as virtudes do bem, com o entendimento da verdade. E o que é a verdade? A verdade é que a vida é espiritual, né? A vida é espiritual. E hoje nós sabemos que a vida é espiritual, mas nós nos importamos ferrenhamente com o mundo material, mesmo tendo essa consciência. Então, continuando. E como é que funciona? E como é que é essa progressão dos mundos, né? Como funciona essa progressão dos mundos? Eu separei um comentário que Santo Agostinho faz no Livro dos Espíritos. Ele faz em Paris, em 1862. Eu vou fazer um comentário completo sobre essa passagem. Então, ele diz que o progresso dos mundos é uma lei, é uma das leis da natureza. Ou seja, é uma lei universal. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que ele habitam progridem materialmente. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, dos vegetais e os das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. A Terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um desses seus períodos de transformação, e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, isso já vai dar entrada no próximo tópico sobre a escala espírita, porque o próprio Santo Agostinho comenta que tudo evolui junto. Os espíritos evoluem juntos, os animais evoluem juntos, os vegetais evoluem juntos. Por isso que os estudos sobre modificações genéticas em alguns alimentos não é equivocado. Isso é natural da evolução. O que é equivocado é você fazer com outros interesses. Então, a própria evolução moral, material, científica, também traz essas novas tecnologias, essas novas formas de cultivo da agrícola, da pecuária, da alimentação. Então, tudo evolui junto, né, paralelamente, e nada fica estacionado. E muitas vezes o que parece destruição, como está no Livro dos Espíritos, é uma forma de levar à transformação. Então, as pandemias, como nós convivemos com mais uma pandemia, as grandes catástrofes, são sempre precedentes a grandes períodos de evolução. E entrando na escala espírita, então nós falamos como se fosse numa escala dos mundos, né? Na classificação dos tipos de mundo.
mundos. Então, nós vamos falar um pouco na classificação dos espíritos, né? Que são os seres que habitam esses mundos. E o conteúdo desse estudo está no Livro dos Espíritos, codificado também pelo nosso irmão Allan Kardec. Está desde as questões 96 até as questões 113. Da questão 100 a 113 não são questões. E eu mesmo nunca tinha parado para reparar nisso. São itens, são tópicos. Então, o Livro dos Espíritos são questões, mas também tem tópicos. Então, como que começa a escala espírita e essas ordens? Porque é dividido em ordens, em classes, né, de espíritos, e em ordem. São 3 ordens e 10 classes. E também aqui ele diz que são centenas de classificações, porque a linha divisória entre um e outro é muito próxima. Mas para a nossa evolução ainda muito animalizada, essas 3 ordens com as 10 classificações já é o suficiente para o nosso conhecimento. Então, na questão 96, o nosso irmão Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Respondem os espíritos: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Então, a hierarquia dos espíritos difere dependendo da sua ordem de evolução moral. A questão 97 pergunta, nosso irmão Allan Kardec aos espíritos: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Então, o nosso irmão Allan Kardec questiona-se qual a quantidade de ordens, né? Nós vemos empresas, escolas, tem professores, diretores, né? Existe também uma hierarquia dentro das empresas. Então, respondem os espíritos: seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, consideram-se características gerais dos espíritos. Pode-se reduzi-las a 3 ordens. Então, por uma forma mais simples, os espíritos nos trouxeram 3 ordens mais genéricas dessa classificação da hierarquia moral dos espíritos. Ele continua na mesma resposta. Na primeira ordem, colocar-se-ão aos que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Aqueles que depois eu vou citar mais na frente, que são os que vivem em mundos celestes. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação, que é um pouco mais puxado para nós, que estamos tentando melhorar. Então, o desejo do bem é a preocupação. Então, você já tentar fazer o bem, você já está dentro dessa segunda ordem, que vai ao infinito. Essa segunda ordem pode ter mais 100 classificações. A gente pode estar na borda lá de baixo. Mas só de você desejar o bem, você já entra nessa segunda classificação. E parece bobeira, mas a organização espiritual é muito baseada em classificações, em ordens, né? Os bônus horas que nós estudamos são reais, né? É contabilizado as horas de trabalho espirituais. Então, essas classificações, quando você é convidado para um trabalho, uma direção numa colônia, todo o currículo espiritual da pessoa, ele vai desde bônus horas, essas classificações todas. Então, são como se fossem aquelas medalhinhas que os generais têm, aquelas graduações que as pessoas vão tendo na área militar, ou um judoca, que é faixa preta, com várias... cada vez mais ele vai tendo mais classificações, no mundo espiritual também. E cada classificação é levada à risca, né? Nós que não respeitamos essas hierarquias com as pessoas que convivem conosco. Mas, enfim. E a terceira ordem, os espíritos que ainda se acham na parte inferior da escala, que são os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e todas as más paixões que retardam o seu progresso. Então, nós já não estamos mais nessa parte. Por quê? Porque
a ignorância. E a ignorância é simplesmente quem não tem o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, quem já tem um pouco do conhecimento e já deseja um pouco do bem, já está na segunda parte. Então, os espíritos imperfeitos, muitas vezes, não são culpados pela sua imperfeição. Ainda o meio que eles convivem, eles não têm oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e a verdade sobre a vida espiritual. Então, essa é a parte da ignorância. O desejo do mal é porque convivem muitas vezes com pessoas que cometem equívocos no dia a dia. E as más paixões, que são o quê? Os vícios, as drogas, né? Os excessos, que nós também temos. Então, nós estamos na segunda ordem, mas ainda sendo um pouco puxados para a terceira ordem. Mas como conhecemos o Evangelho de Jesus, estamos tentando fazer o bem, porque nós não fazemos o bem ainda. Quem faz o bem, faz o bem. Então, nós estamos tentando fazer o bem. Então, nós, felizmente, já temos o conhecimento da verdade. Então, aqui estão as 3 ordens, separadas pelos tópicos. André, eu posso interromper? Pode sim, Luiz. Posso? É que eu não sei se pode falar no meio, que às vezes vão surgindo algumas dúvidas aqui, e de repente eu não sei se no final a gente consegue esclarecer, né? Tá, pode. Em relação ao que a gente vive, a nossa sociedade, porque assim, a gente vê muito falar em igrejas, em templos, mas a gente não vê o pessoal distribuir da mesma maneira a parte do espiritismo, né? Então, assim, eu acho assim, nessa sociedade que a gente vive, é complicado falar que a gente vai ter uma melhora, então, assim, substancial. Você concorda comigo ou não? Ó, eu vou responder a sua questão. A Abra pediu, como nós temos uma determinação de manter a transmissão, a meta é 50 minutos, podendo chegar a 1 hora, nós vamos que vai abrir as questões depois da aula. Então, quem sempre tiver questões, não deixa de anotar e fazer no final. Eu vou falar superficialmente, rapidamente sobre isso. Tá, Luiz? Tá, Jóia. Na nossa visão, 1000 anos para a gente evoluir é muito tempo. Só que para Deus é um dia. Entendeu? Então, muitas vezes, Entendi. o que nós achamos, nossa, mas o processo de regeneração vai demorar 2000 anos. É muito tempo. É muito tempo para nós que somos imediatistas. O nosso Sim. interesse, né? Então, o nosso interesse é amanhã estar super bem, não ter doença, não ter problema. Só que nós esquecemos dos nossos excessos, né? Do que nós fizemos dentro da igreja católica, porque os espíritas, eu não posso dizer que 100%, mas a maioria são os que causaram toda essa problemática dentro da igreja católica. Então, nós estamos hoje aqui corrigindo os nossos excessos dentro da religião, nós estamos corrigindo aqui no Centro Espírita, nós estamos corrigindo nossos excessos na sociedade, também acolhendo as pessoas, dando cesta, orientando, dando cura espiritual. Então, muitos de nós fomos médicos, fomos policiais, fomos cobradores de impostos. Então, nós estamos devolvendo à sociedade os nossos erros, estamos devolvendo a Jesus Cristo a sua essência do seu ensinamento. Né? Então, hoje nós simplesmente somos o que essas pessoas de outras agremiações um pouco mais limitadas, porque eles também falam sobre a caridade. Nós estamos apenas um pouco na frente deles, mas ontem nós estivemos no lugar deles em condições piores que a deles. E junto com eles, e muitas vezes, muitos desses, nós ensinamos eles a serem assim, ou participamos de concílios e reuniões e práticas que consolidou o que eles pregam hoje. E o ensinamento deles não se perde. Por que que eu falo isso? Um espírito, por exemplo, que desencarna sobre o mal, revoltado, e vai nas trevas, e persegue, é perseguido. Um espírito com esse tipo de pensamento, ele reencarna, ele vai sentir melhor numa agremiação religiosa que fale mais do demônio, que fale mais da perseguição. Por quê? Porque ele instintivamente, ele sente o que ele passou. Então, essa pessoa não consegue evoluir numa casa espírita, porque não é suficiente. Entendi. Como uma pessoa que muitas vezes cometeu excessos na religião,
Muitas vezes ela quer voltar a uma religião que ela fique meditando. Então, a gente olha e acha que ela está perdendo tempo, só que se ela for para uma religião mais condizente, ela pode se perder. Então, nós não sabemos Entendi. a necessidade de cada um. Mas muitos espíritos que estão em igrejas evangélicas ouvindo pregações pesadas, muitos são espíritos recém-saídos das trevas, que estão começando a buscar luz. Então, eles sentem muito conforto Entendi. quando eles ouvem aquilo, porque eles vivenciaram aquilo recentemente. E muito de nós Uhum. espíritas já faz 1, 2 encarnações que nós não vivenciamos as trevas na mesma intensidade que eles. Então, nós estamos mais Entendi. tranquilos para falar do evangelho, né? Nós não sentimos mais tanta necessidade desse tipo de assunto. Então, o ensinamento nunca se perde e dentro de todas as religiões, as pessoas vão bem intencionadas para ouvir a palavra. São os dirigentes, os pregadores que acabam direcionando os instintos para as suas necessidades, né? E Leon Denis, Entendi. no livro Depois da Morte, ele comenta muito sobre isso. Quando ele fala sobre a Grécia, a Índia, sobre as religiões que já falavam de reencarnação, de culto aos deuses, a outros planetas, a outras constelações, ele diz que, Leon Denis é bem claro, todas as religiões, quando você vai na sua essência, lá consta a verdade. Só que a maior parte vai indo nos interesses pessoais. Então, o Buda teve muita dificuldade na sua época porque desvirtuava-se a sua palavra. Eu comentei no sábado sobre uma carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele dá uma bronca nos discípulos, dizendo que eles já estavam desvirtuando a palavra de Jesus. E nós espíritas também fazemos isso. Nós ainda desvirtuamos a palavra de Jesus, nós desvirtuamos a palavra de Kardec, os ensinos de André Luiz de Emmanuel para os nossos interesses. Então, é muito natural acontecer isso. Então, o que recomenda Emmanuel, não, André Luiz, no livro, num dos seus livros a Chico, em relação a que agremiação procurar na parte espírita? A resposta é a que mais se aproxima a Kardec e a Jesus. Mais se aproxima. Por quê? Porque não existe nenhuma agremiação religiosa espírita que tem 100% de Kardec e Jesus. Qualquer casa espírita que você vai é direcionado à forma que os dirigentes pensam dentro do evangelho. E as Entendi. outras religiões também. Então, nós temos que simplesmente fazer o nosso papel de passarmos os nossos ensinamentos o mais próximo de Jesus e da codificação de Kardec. Sem as Legal. nossas opiniões, sem os nossos interesses, sem trazer os nossos traumas pessoais, as nossas vontades de mudanças na sociedade e trazer isso para o dia a dia. Não, a gente tem que pegar o que está na codificação de Kardec, o que está em Jesus e o que os espíritos de confiança e médiuns de confiança, como Chico, Ivone, né, Divaldo, Haroldo Dutra, Ivone do Amaral Pereira, a Sueli Caldas, que recém desencarnou, Marlene Nobre. Então, nós temos ainda um pouco mais além de Kardec, que são algumas certezas que a gente pode englobar esse assunto, né? Então, nós também, se não tomarmos cuidados, e muitas casas espíritas fazem isso, entram em questões políticas, entram em questões sociais, e saem também da doutrina, né? Então, os próprios espíritas Legal. também cometem alguns equívocos, mas também naturais na visão de Jesus. Porque nós ainda somos crianças rebeldes para ele. Então, um dos filhos, Sim. ou seja, algumas religiões, é ainda aquele filho mais rebelde. E tem aquele filho que é um pouco menos Entendi. rebelde, né? Então, os espíritas estão um pouco menos rebeldes, mas ainda são rebeldes. Eu não vou ler essa Tá, parte. joia. Obrigado. Imagina, essa parte eu vou pedir para vocês depois lerem com calma no Livro dos Espíritos, a escala dos espíritos. Então, a escala, ela casa com as ordens. Então, a terceira ordem, que são os imperfeitos, engloba da 10ª à 6ª classe. No item 100 do Livro dos Espíritos, são observações preliminares. Ele explica o que é essa classe da terceira ordem. Na questão, no item 101, ele dá as características gerais e depois ele vai descrever classe por classe.
e aí cada um de nós, a gente pode ver em qual parte que nós nos encaixamos. Na terceira ordem, nós, felizmente, já passamos para a segunda ordem. Na segunda ordem, os bons espíritos. Começa também com as características, no item 107, e depois vem do 108 ao 111, e nós acredito que estamos mais no 108, que eu vou até falar só um resumo. Sua qualidade dominante é a bondade. Sente prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, nós estamos mais nessa parte de tentar ser pessoas boas, né? Mas ainda temos que aprender muito, intelectualmente também. Porque quem é inteligente faz o bem. O malandro faz o bem. O malandro não briga. Então, a visão que a gente tem de pessoas inteligentes, de pessoas malandras, capciosas, é uma visão oposta, né? Então, a inteligência é você fazer o bem. Então, as pessoas mais sábias, muitas vezes, são as que menos falam, menos respondem, observam mais, né? Então, a inteligência está nesse sentido. Então, essa é a segunda ordem que vocês podem ler, e a primeira ordem, que são os espíritos puros. E eu vou dar uma pincelada rapidinho, porque é o nosso modelo, que é Jesus, e é é onde a gente quer chegar, né? Então, essa é a primeira classe, que são os espíritos que já percorreram todos os graus da escala. Ou seja, essa nossa escala tem 10. Só que a escala é muito maior. Nessa classe, que é única, eles já percorreram todas as escalas e já se despojaram de todas as impurezas da matéria. Eles não têm mais o que sofrer, nem provas, nem expiações. Como o caso de Jesus. Jesus, quando esteve entre nós, ele não teve nenhum sofrimento. Tudo que a gente acha que ele sofreu na cruz, que ele sofreu nos seus martírios, ele não sofreu. Nós achamos que ele sofreu, mas o perispírito dele não absorveu os sofrimentos. O seu espírito não absorveu os sofrimentos. Ele veio numa missão. Então, esses espíritos não reencarnam. E quando reencarnam, reencarnam em missões específicas. E se existe algum aparente sofrimento, não é um sofrimento real como nós temos, que nós sofremos na carne e no nosso espírito, né? Porque a gente fica remoendo, fica com aquilo na cabeça. Então, até mesmo os ensinamentos que falam da passagem de Jesus também não relatam perfeitamente, porque qualquer relato que diz que Jesus estava sofrendo, no que diz as codificações dos ensinos, não bate, né? Quando Jesus, às vezes, falava de uma forma grosseira, aonde que isso vai bater com os ensinamentos, né? Então, muitas frases são atribuídas a Jesus, muitos evangelhos foram escritos depois da partida de Jesus, muitos evangelistas não eram analfabetos, né? Muitos evangelhos não são autorizados pela igreja, né? Apenas 4 têm autorização, muitos podem ter sido modificados. Então, nós replicamos ensinamentos atribuídos a Jesus, né? A sua grande maioria confirmado pela parte espiritual, principalmente os que estão na doutrina espírita, nós temos mais convicção para replicar, né? Mas nem todos nós podemos dizer que são de Jesus, nós podemos dizer que são atribuídos a Jesus. Então ele termina, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Ou seja, se o corpo de Jesus foi perecível, a gente consegue ver como existe uma dissonância da sua missão com o seu corpo, que era um corpo de carne, né, como o nosso. Então, Jesus veio numa missão, num corpo perecível, mas nós vemos que a sua classificação de espírito não está mais sujeito a isso. Então, tudo que ele passou na carne, ele não passou com as mesmas sensações que nós que estamos nas outras classes. Então, eu peço que vocês leiam essa primeira ordem completa para vocês entenderem o que é uma classificação de um espírito puro
que é o caso de Jesus. E aqui está separadinho também numa tabela. Aqui está a escala junto com as ordens, separado. Aqui está também separado com alguns comentários. Os espíritos puros, no caso de Jesus, já alcançaram a perfeição, não mais reencarnam. Né? Aqui, Jesus, ele encarnou entre nós, né? Então, obviamente, existem algumas encarnações, mas assim, muito pontuais, né? Esses espíritos, eles aparecem. Reencarnar é você entrar numa carne e reviver no mundo as suas necessidades, né? Num corpo de carne. Então, espíritos assim, eles convivem em mundos, mas eles não precisam de um corpo novo, né? Como se materializasse, né? Eles não precisam entrar num outro corpo. É mais ou menos isso que essa ordem quer dizer, né? Não é que nem nós que precisamos de um corpo. A gente desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Esses espíritos não têm mais essa necessidade, porque essas mudanças de corpos são para a nossa evolução espiritual. Quando o espírito chega no topo, ele não tem necessidade, né? É igual você encher o tanque do carro. Tá cheio, você não precisa encher o tanque de novo. Ele já está cheio, né? É mais ou menos isso no mundo espiritual. Não tem necessidade de reencarnar. O espírito já está puro. E a reencarnação é para evolução. Então, se faltar uma gotinha para evolução, vai reencarnar até encher o copinho da evolução. E é mais ou menos isso que eles querem dizer. Hã? O meu tem umas 3 gotinhas. E às vezes a gotinha para encher, parece que o pinguinho que vai é tão minúsculo que fica milênios para encher. Aí quando você fala assim, tá chegando na borda, tem um furo no copo, né? E aí você não conserta o furo. Então, eu acho que chegar no nível de pureza é muito difícil, muito longo, mas a gente pode dizer que a balança da ser mais feliz do que triste já é um estado maravilhoso. Não precisamos querer ser Jesus. Basta a gente ser mais feliz do que triste, mais satisfeito do que insatisfeito. Então, isso é uma opção nossa, e no Livro dos Espíritos tem uma questão que fala sobre isso, né? Se a felicidade é deste mundo. Não é deste mundo, porém, nós temos a opção de colocar uma proporção maior de felicidade do que tristeza, dar menos peso às dificuldades. Então, no momento em que nós formos mais satisfeitos com a vida, nós podemos ter um gostinho de um mundo melhor dentro de nós, né? Quantas pessoas convivem na nossa sociedade e são felizes? Porque já são espíritos mais tranquilos dentro de si, né? Eu diminuí, senão não. Então, aqui eu separei uma... Pessoal, vamos desligar os microfones aí, senão atrapalha. Quem tiver com o microfone ligado, por gentileza. Então, pessoal, olhando aqui, eu coloquei uma fotinho aqui para vocês terem uma noção também bem genérica, né? Como numa escala de evolução, em 3 tópicos aqui. Então, em negro seria a primeira ordem, espíritos impuros. A segunda ordem seríamos nós, né? Espíritos bons. E a terceira ordem, espíritos puros, que já é Jesus. Então, esse é um desenho genérico dessas 3 ordens, para que a gente se esforce para primeiro ficar branquinho igual tá a segunda ordem, né? Que a gente foi convidado para entrar, mas é igual aquele show no estádio, que a gente senta tão longe, assim, na última cadeira do estádio. Você está lá no show, né? Só que o cara que está sentado na frente vê o artista na frente, ouve melhor, e você está lá quase que espremido na porta, né? Então, que a gente possa estar mais próximo de Jesus do que mais próximo da escuridão, né? Aqui. Opa. Cadê a próxima? Tá bom. Então tá bom, acabou. É que eu não sabia quantos slides eram. Bom, então, pessoal, os estudos de hoje, vocês podem pegar o capítulo 3º do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vocês podem ler ele inteiro. Santo Agostinho vai falar sobre
os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores e a progressão dos mundos, que foi o que eu li. E o primeiro comentário é um resumo de vários espíritos superiores falando sobre os mundos em geral. Então, eu peço que vocês leiam esse capítulo. Ele explica do destino da Terra, as causas humanas, das misérias, né? Ou seja, as nossas provas e expiações. E vocês também leiam a questão 96, a questão 113 do Livro dos Espíritos. Leiam com calma, que está tudo ali resumido. Eu vou fazer a prece de encerramento, cumprindo o protocolo de horário dos estudos, e aí a gente vai abrir para o grupo os questionamentos, as dúvidas, os bate-papos, e que todos, espero que todos tenham absorvido um pouco dos estudos, aqueles que vão assistir ao longo da semana, que vocês possam também estar presentes nas próximas aulas, e continuem estudando, que Jesus e toda a espiritualidade abençoe a todos, abençoe os lares, os familiares de cada um, e que as muitas moradas que a gente tem, e Jesus disse que também as moradas são as moradas dos nossos campos mentais, de felicidade, de tristeza, que possamos ter os nossos lares como uma morada feliz, como um mundo ditoso, né? Como um mundo de alegria, né? Que o nosso lar e o lar de cada um que está nos acompanhando possa ser uma morada superior, né? Dentro do nosso mundo de provas e expiações, dentro das nossas dificuldades, que possamos ter dentro do nosso lar a presença constante de Jesus, de Maria, dos bons espíritos, através dos nossos pensamentos, né, das nossas intenções, da forma como nós emitimos os nossos pensamentos em relação à nossa sociedade, e que nunca esqueçamos que o que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã. Então, que possamos plantar bênçãos, bons pensamentos, dentro de todas as dificuldades que todos nós convivemos. E Jesus nunca nos abandona, nem Maria, nem nossos guias e mentores, nenhuma prece é perdida. Então, que possamos sempre rogar a espiritualidade que nos acolha, nos auxilie, em agradecimento a mais um dia de vida e mais uma oportunidade de estudos. Vamos fazer a prece à nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja.